Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra e Srs. Secretários de Estado. A palavra escolhida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para descrever este orçamento, para além de, com grande surpresa nossa, manifestar todo o apoio ao orçamento, foi a palavra credibilidade. E eu, sobre credibilidade, tenho várias coisas para dizer. A primeira tem que ver com esta narrativa que se criou sobre o aumento do valor do orçamento da saúde como uma grande fonte de investimento e de, até mais do que investimento, na verdade, como de capacidade de aumentar a produção do SNS. E eu, olhando para a nota explicativa na página 37, em que tem um quadro que detalha a conta do SNS, verifico que, face à perspectiva inicial do orçamento para 2019, que previa, se bem se lembram, que o déficit terminasse em menos 90 milhões de euros, o que aconteceu foi que durante o ano foi feito um reforço orçamental de quase 800 milhões de euros e ainda assim, mesmo com esse reforço, o déficit acabou em 447 milhões de euros. Significa isso que estamos longe, parece-me a mim, do ponto de vista da credibilidade, de esperar que no ano de 2020 se acabe com déficit zero. Parece-me a mim. Mas, enfim, será se calhar um ato de fé. O problema é também aquilo que as contas não refletem ainda. Porque, Sra. Ministra, vamos falar de casos muito práticos. Vamos falar, por exemplo, do que se passa na área dos dispositivos médicos. A Sra. Ministra saberá que o que acontece é que os dispositivos médicos são entregues aos hospitais à consignação e são faturados quando é possível, vamos pôr a coisa assim. Portanto, na verdade, há um bolo de faturação que ainda nem sequer está declarado, que ainda vai ser feito, que depois passará a ser dívida vencida, mas que as contas ainda não refletem. A mesma coisa se passa com aquilo que a Sra. Ministra não gosta, a tal política de supermercado, por exemplo, com o SIGIC, que é um caso também muito interessante, que eu já tenho trazido aqui várias vezes e que, se a Sra. Ministra não sabe, eu digo-lhe, o ano 2019 inteiramente não está ainda faturado, Sra. Ministra. A ARS Norte deu ordem em 2019 para faturar novembro de 2018. Portanto, vamos lá ver, há uma data de dívidas e há uma data de valores que ainda nem sequer estão considerados naquilo que vão ser os encargos a suportar se o Estado fosse uma pessoa de bem, se o Estado defendesse o SNS, porque não é só uma questão financeira, Sra. Ministra. O problema é que, por exemplo, no Algarve, a Sra. Ministra sabe qual é o peso que a hospitalização privada e, portanto, a contratualização tem no Algarve, começam a dizer que já não vão fazer SIGIC. Se não fazem SIGIC, haverá cirurgias que ficam por fazer. Não é só um tema financeiro, Sra. Ministra, e por muito que a Sra. Ministra queira internalizá-lo, não parece que eu consiga fazer em tempo útil face a estas dívidas. Continuamos sobre credibilidade. A Sra. Ministra, neste Orçamento de Estado, fala em 5 hospitais. Eu fui ver os orçamentos desde 2016. Sra. Ministra, bom, em 2016 a senhora diz... Sra. Ministra, não, o governo anterior, já dá para dizer assim, o governo anterior que afinal deve ter feito um péssimo trabalho. O que é que aconteceu? Diz assim... lançamento dos estudos para a construção do Hospital de Évora e do Hospital de Seixal. Ainda o governo anterior, em 2017, diz lançamento do Hospital de Lisboa Oriental, Évora e Seixal. Em 2019 diz lançamento de 4 novos hospitais, Oriental, Central de Évora, Seixal e, entanto, aparece Sintra. Em 2019 diz lançamento do Hospital de Lisboa Oriental, Sintra e Seixal. Sra. Ministra, foram 4 anos, bem sei que as tramitações são complicadas, mas quer dizer, alguma coisa não foi feita. Agora a Sra. Ministra diz, agora é que vai ser agora que vai ser feito. Bom, eu mostro-lhe estes 4 anos e digo-lhe, agora vamos lá ver, não é? Porque quem é que acredita? Bom, continuando, a Sra. Ministra também falava em autonomia, um grande esforço de autonomia. Basta ir, eu bem sei que não foi a Sra. Ministra que fez o orçamento do ano 2019, ainda foi o Sr. Ministro Adalberto Campos Fernandes, assumiu essa responsabilidade de livre vontade e o que é que se dizia? Vai-se desenhar um projeto piloto em parceria com a Administração Central do Sistema de Saúde para melhorar o financiamento dos hospitais mais ineficientes que têm gerado dívida e, portanto, com suborçamentação. Até dividiram em 3 grupos, o primeiro tinha 11 hospitais, a Sra. Ministra assinou 4, portanto, promessas de autonomia, bem, depois diz, foi revisto e processo, isto em 2019, o processo de criação e funcionamento dos centros de referência que vão ser transformados em centros de responsabilidade integrada, que é também a grande novidade para 2020. Sra. Ministra, eu gostava muito de poder acreditar, até porque muitas destas coisas, como por exemplo os centros de responsabilidade integrada ou a autonomia, o CDS também defende e no caso da responsabilidade integrada até apresentámos aqui um projeto que a bancada do PS fez o favor de chumbar. Mas não interessa, o problema é que não foi executado, Sra. Ministra, e eu tenho muita dificuldade em explicar às pessoas porque é que agora é que vai ser. Pronto. Continuando, só para não estar aqui em coisas tão difíceis de explicar, vamos passar a outras, se calhar, mais fáceis de explicar, até porque têm medidas mais concretas.
e vamos falar sobre o Estatuto do Cuidador Informal. Em 2016, o CDS apresentou nesta Câmara um projeto de recomendação ao Governo para implementar um Estatuto do Cuidador Informal. Na altura, o Sr. Ministro Adalberto Campos Fernandes disse que achava uma boa ideia, que era muito importante e que em 2017 iam ser feitas diligências neste sentido. Estamos em 2020 e o que é que sabemos? Há de facto uma lei, a Lei 100 de 2019, foi publicada, para ser posta em prática precisa de 3 portarias, ao que sabemos. Já há uma, a primeira, publicada pelo Ministério da Segurança Social. Também não traz grandes notícias, porque o que diz é que em julho de 2020 vão começar a poder ser feitos os pedidos de candidatura de 30 concelhos para um projeto piloto. As expectativas que as pessoas tinham não eram bem estas. Mas mesmo assim ainda faltam 2 portarias, uma das quais da responsabilidade do Ministério da Saúde. Quando é que vai haver essa portaria? Porque senão vamos estar aqui para o ano, por acaso é este ano ainda, em outubro, no próximo Orçamento de Estado, a dizer: "Ó, Sra. Ministra, então e em que é que ficou?" E a Sra. Ministra vai dizer: "Agora é que vai ser." Pronto. Eu, como já vou tanto cá há algum tempo, já tenho esta memória, não muito, mas esta memória. Portanto, gostava que nos explicasse o que é que vai fazer com cuidados, com o Estatuto do Cuidador Informal, porque há de facto muitas pessoas que confiaram neste Governo e neste Parlamento sobre esta matéria. Nesta mesma linha, gostava de falar também da Rede Nacional dos Cuidados Continuados e Integrados. A Sra. Ministra diz que vai investir nesta rede, mas não vai atualizar o valor das diárias, nem vai pagar as dívidas em atraso. E se não fizer isso, toda a ideia de investimento é um bocadinho difícil quando tem um setor a ficar asfixiado e não vai poder dar vazão. Portanto, vai atualizar as diárias, vai pagar as dívidas. Paliativos, Sra. Ministra. Saiu há pouco tempo um relatório que não era particularmente abonatório para a ação deste Governo, do Governo anterior, também não fez um bom trabalho, o Governo anterior nesta área. E o que é que dizia? Dizia que até tinha havido uma redução na prestação destes cuidados, ou na capacidade de prestação destes cuidados, em relação a anos anteriores. E eu perguntava à Sra. Ministra, o que é que este relatório diz? Diz que faltavam 400 médicos, faltavam 2.000 enfermeiros e havia regiões sem qualquer cobertura de cuidados paliativos. A Sra. Ministra diz que vai criar 10 unidades. E eu não sei muito bem em que medida é que estas unidades vão chegar perto das necessidades destes profissionais de saúde, que, adianto, não são profissionais de saúde que não estejam sujeitos, ou cuja formação não passe por uma formação específica, coisa, aliás, que o CDS tem apresentado várias vezes nesta Câmara, também sem grande sucesso. Perguntava-lhe, Sra. Ministra, vão ter formação específica ou vão ser prestadores que sim vão estar alocados a estas unidades, mas com uma formação generalista que depois, na verdade, não vai permitir a especialização que seria necessária? Finalmente, na saúde mental, gostava só de lhe dar uma nota. O Sr. Professor Miguel Xavier esteve cá há pouco tempo na Comissão de Saúde e o que disse foi que a expectativa dele era que no Orçamento do Estado para 2020 houvesse uma verba de 10 milhões... Termino com isto, Sr. Presidente. Houvesse uma verba de 10 milhões de euros para os cuidados na comunidade e 10 milhões de euros para os cuidados continuados. Fica aquém. Pergunto-lhe como é que pretende cumprir assim o Programa Nacional de Saúde Mental. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Palavra à Sra. Ministra para responder. Faça, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelas questões que nos coloca. Relativamente à questão da credibilidade, eu invoco para a justificar e para a reforçar também as coisas que já conseguimos, como, por exemplo, o Hospital Pediátrico Integrado do Centro Hospitalar de São João, como, por exemplo, a apresentação de candidatura para o novo Hospital Central do Alentejo, que entrou a fundos comunitários no dia 31 de dezembro do ano passado, como, por exemplo, a recuperação daquilo que foram as cirurgias não realizadas por efeito da greve cirúrgica, como, por exemplo, a aprovação da nova Lei de Bases da Saúde, que dissemos que iríamos aprovar e que conseguimos aprovar. E espero também, dentro de alguns dias, ter para lhe apresentar a eliminação das listas de espera com mais de um ano num conjunto de hospitais, não em todos, de facto, mas em alguns, porque sabemos bem que este caminho é um caminho bastante difícil, como todos os experimentámos quando estivemos em funções de governação setorial e que se faz por esforços contínuos.
Relativamente à questão do reforço orçamental, que refere de 900 milhões de euros em 2019, 995 milhões de euros em 2019, eu gostava de lhe dizer que algum dele foi mesmo apenas para pagamentos em atraso e, portanto, não melhorou o saldo do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, essa nota também é necessária ser feita. Tem razão, as consignações e o SIGIC levam a que a realização da despesa se reflita muitas vezes na conta do Serviço Nacional de Saúde e das instituições que o integram em períodos posteriores àqueles que se referem, em que a despesa de facto se efetiva, se materializa. Por um lado, estamos a trabalhar com as entidades que realizam SIGIC no sentido, designadamente, com a União das Misericórdias Portuguesas, no sentido de melhorar estes mecanismos de faturação e tivemos já até este ano reuniões de trabalho no sentido de afinar estes mecanismos, porque também temos todo o interesse em que as contas que utilizamos, designadamente para efeitos de gestão, sejam o mais fiáveis possível. Em qualquer caso, sempre haveria, em termos de gestão de contabilística, um mecanismo da especialização que permitiria, de alguma forma, acomodar estas realidades que espero que seja aplicado. Relativamente aos novos hospitais, gostaria de dizer-lhe que a situação dos novos hospitais de Sintra e do Seixal é aquela que vai mais avançada, na medida em que são hospitais que já estão em termos de projeto em fase avançada de desenvolvimento e que, sim, este é um processo que é bastante mais moroso do que aquilo que todos desejávamos. Foi assim com estes hospitais, está a ser assim com estes hospitais, como foi no passado com o Centro Hospitalar, com o Centro Materno-Infantil do Norte, como foi no passado com o Hospital Pediátrico de Coimbra. Muitas vezes a decisão de investimento é tomada por um governo, a sua execução pertence a outro e depois a inauguração ainda a um terceiro. Sorte de quem, de facto, encontra o trabalho já realizado. De qualquer forma, é um caminho que tentamos percorrer com mais qualidade, com mais resultados no ano 2020, designadamente relativamente a investimentos de caráter geral, quando alterámos o artigo que no clausulado da proposta de Lei de Orçamento do Estado se refere à forma como as instituições utilizam os fundos disponíveis, ou apuram os fundos disponíveis e que estamos em crer que também permitirá trazer alguns impulsos nesta matéria. Perguntava-me pelo projeto de autonomia dos hospitais. Houve 6 hospitais com o plano de atividades e orçamento aprovado em 2019, um número claramente insuficiente naqueles que eram os resultados que o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças se propunham a atingir nesta matéria e ao qual regressaremos neste início do ano para que tenhamos esses instrumentos que continuamos a considerar absolutamente essenciais e que foi a primeira vez que foram totalmente assinados no ano 2019, este ano tenham maior velocidade na sua aprovação. Relativamente à questão que coloca sobre o enquadramento do cuidador informal, estão identificados pilotos e ainda este mês todas as matérias estão identificados os pilotos, os 30 pilotos com os quais vamos avançar. Temos trabalhado articuladamente com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e ainda este mês espero que as peças legislativas em falta sejam publicadas. Relativamente ao setor da saúde, como sabe, o nosso maior compromisso é com o descanso do cuidador informal. Aquilo que constitui uma alteração é a possibilidade desse descanso do cuidador informal se efetivar, não apenas nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, mas também nas instituições sociais. Essa é uma alteração de alargamento das instituições que podem oferecer este descanso, que nos parece significativa, que melhorará as respostas, que melhorará também já agora a repartição de encargos e que depois iremos aperfeiçoar à medida que os pilotos forem sendo alargados. Relativamente aos cuidados continuados, integrados, de facto, a atualização das diárias é algo que temos discutido muito.
Como lhe referi há instantes, este ano tivemos a oportunidade de ter uma reunião de trabalho com a União das Misericórdias Portuguesas, em que voltámos a este tema como a outros. A atualização de acordo com a taxa de inflação está já assinada pelo Ministério da Saúde e encontra-se apenas para a assinatura do Ministério das Finanças. Neste momento, a expectativa é que nos próximos dias esteja cá fora, mas penso que aquilo que era a pergunta da Sra. Deputada Ana Rita Bessa tinha a ver com o preço em geral e com uma questão mais vasta, que é a circunstância de há muito tempo estas diárias não serem de facto atualizadas. Isso leva-nos a considerar também as várias tipologias e há um trabalho em curso com a constituição de uma equipa mista que envolve os parceiros para realizar esta adaptação. De resto, essa é uma das áreas que incluímos nas nossas medidas de eficiência no Orçamento de Estado para 2020, designadamente ao nível daquilo que é a identificação precoce e o encaminhamento dos doentes que permanecem internados em hospitais do setor empresarial do Estado, quando têm apenas necessidades sociais. Já nem sequer é necessidades de cuidados continuados internados, é necessidades sociais. É uma situação, é uma realidade que prejudica bastante a eficiência das nossas organizações e que naturalmente iremos esforçar-nos por aperfeiçoar. E, genericamente, era isto que tinha para responder à Sra. Deputada. Muito obrigada.